Olá pessoal, aparecendo por aqui para mostrar para vocês. A gente vai estar instalando placas 3D nessa parede. Aqui já tem até uma sanca que os meninos já fizeram. E vamos estar instalando esse modelo de placas aqui, 4 colimãs. A medida dela é 40 por 40. E vamos instalar também um alisar no portal. Vou mostrar para vocês a preparação da cola. Você vai usar uma vasilha, pode ser uma de sorvete. E você vai colocar metade de água. E vai colocando o gesso cola até cobrir a água. Ó, na hora que cobriu, você vai esperar um pouquinho, alguns segundos para começar a mexer essa cola. Você vai usar uma espátula e vai batendo ela. Vai batendo até ficar totalmente misturada. Para você ver quando ela estiver no ponto, você vai levantar a espátula e se ela não cair, né, não tiver mole, ela está no ponto. Não pode ficar muito mole, tem que ficar consistente. Se precisar também, você vai colocar mais um pouquinho do gesso cola e misturar novamente, até ela ficar bem consistente. Agora o André vai ensinar aí como colocar a cola na placa, a quantidade e a maneira de ser colocada. Segura ela assim, você tá segurando assim, ó, pegou a parte, segura assim, bota seu braço. Vendo? 1, 2, 5 fileiras, desse jeito assim. O André já começou a colar lá, ó, de cima para baixo, porque esse modelo fica melhor colar de cima para baixo para o recorte ficar embaixo. Aí cola ela e vai balançando ela para ela poder assentar no lugar. Vai balançando até ela assentar direitinho no lugar. Até ela firmar mesmo no lugar certinho. Quando começa a colar as placas de cima para baixo, você vai balançando até dar uma sentada. Deu uma sentada, você pode pregar um preguinho embaixo dela, olha, para ajudar a firmar enquanto você vai colando as outras. Vou mostrar para vocês um negócio que o André fez aqui. Como a gente já sabia que é placa 3D, então o André já montou essa sanca. Olha, atrás da tabica ele colocou uns toquinhos de placa de drywall mesmo, cortou e colocou, para dar o espaço da placa 3D chegar e encaixar debaixo desses toquinhos, para não esconder a tabica, olha. Aí cola a placa 3D e não esconde a tabica. Aqui o André já vai começar a colar o alisar. Ele tá testando ali, fazendo a medição. Como ele colou as placas antes, ele preferiu fazer assim, ele não quis cortar antes de colar. Ele tá medindo para ver onde que ele vai ter que tirar nas placas agora. Depois que ele marcou direitinho, ele vai passando a própria espátula, passando várias vezes, até cortar onde vai precisar. Pisa na minha trena, você quebra ela. Essa trena? Você tem vergonha dessa trena, não? Não, ela é do tamanho certo. Pedaço de trena. Corta ela certinho, 7 centímetros. Corta ela certinho, 7 centímetros. Fica montado. Não, aí é capaz, tem que ter um lado pra segurar ela. Os 10 centímetros dá o espaço da minha mão segurar. Quebrou o lugar certinho ela. Até que ela puder errar, tá certo. Depois de ter cortado, aí vem com o carrilho passando na lateral para poder acertar, ficar reto onde foi cortado. Aqui já tá medindo e já vai cortar a última placa de cima, porque a última placa de cima não vai cortar inteira, né? O alisar vai vir mais para baixo, né?
fazendo a virada, então não vai ter que cortar ela para cima. Mas já com o próprio alisar, ele já mede para ver onde que vai cortar. Aqui, gente, um detalhe importante. Antes de colar o alisar, precisa raspar atrás com o serrote. Vai raspando, fazendo umas cruzes, uns cruzamentos. Raspa para um lado e raspa para o outro, para dar aderência na cola, na hora de pôr a cola, para a cola pegar bem direitinho. Nas placas 3D, quando ela já está áspera atrás, não precisa fazer isso. Quando ela está lisinha também, precisa fazer. Mas, geralmente, quando eu fabrico as placas, eu já deixo ela áspera atrás. Eu já raspo de maneira que ela vai ficar bem áspera, para não precisar ficar raspando. Mas se caso ela ficar bem certinha, lisinha, tem que raspar também. Fora isso, o procedimento de colagem é o mesmo, da mesma maneira que cola as placas, cola também o alisar, coloca ele no lugar bem certinho para encontrar um desenho com o outro e vai movimentando ele até assentar no lugar. A trena dele. Trena exclusiva para medir placa 3D. Só a RAGs tem. Ele já está colando a penúltima fileira de placa. E aí já vai colar, já vai cortar a parte que precisa. E todo recorte que você fizer na placa, depois tem que passar o carrilho para poder acertar. Ali o André já marcou o espaço que vai o rodapé para não poder chegar a placa até embaixo. É bom colocar o rodapé. Tem gente que pergunta se pode chegar a placa até no chão. Não é bom, porque na hora que você for passar um pano, pode esbarrar na placa, quebrar as quinas dela ou até mesmo ficar molhando. Aqui fazendo o recorte da placa, ele apoia a placa no pé, já marcou com a própria trena onde vai cortar, nas pontas e no meio, vem com o serrote com todo cuidado para vir cortando para não quebrar. Olha que interessante, deu para aproveitar uma placa para 2 recortes. Raramente acontece isso, olha. Um lado e o outro deu para aproveitar, e essa parte do meio foi descartada. Muito raro acontecer isso. Geralmente uma placa dá para fazer um recorte e o resto é descartada. Enquanto o André cola as placas do outro lado, eu já vou arrematando as juntas das placas. Eu vou passando a massa corrida, primeira mão, depois eu volto com a segunda mão e ainda retoco a terceira se caso precisar. A gente usa a massa corrida mesmo. Eu quero experimentar ainda a massa de drywall para ver se a gente gosta mais que a massa corrida, mas até então a gente só usou a massa corrida. Para cortar o diagonal do alisar, o André coloca assim, ó, um apoiado no outro, mediu a largura que ele tem que chegar para encaixar certinho e vai ver se ele vai cortar esse diagonal para a direita ou para a esquerda, onde for dar o encaixe, né? E ele já corta. Gente, seja placa, seja alisar, seja moldura, rodapé de gesso, antes de colar, você tem que ir lá testar no local para ver se está do tamanho certinho, ou se tem que tirar mais em algum lugar, antes de pôr a cola para colar totalmente. Mesmo procedimento vai fazer com o outro lado que vai encaixar. Olha como é que o encaixe fica bem certinho. Essa primeira parte que eu mostrei para vocês, já coloquei a massa corrida em todas as gretas das placas praticamente. Eu vou mostrar para vocês como que tira o excesso agora. Pega um balde com água e uma esponja de cozinha. Aí vai molhando ela, tirando o excesso da água. E vai passando em cima da massa corrida de leve, né? Tirando o excesso, até sumir o excesso que está do lado de fora. Olha como já vai dando diferença.
Para arrematar as emendas do alisar, você vai usar uma massinha de gesso, não é a massa corrida. Você coloca menos da metade da vasilha de água e umas 3 mãos de gesso, porque o gesso vai tampar mais as emendas do alisar, a massa corrida não. Aí você vai bater essa água com gesso, vai dar uma mexida com a mão mesmo. Vai mexer por uns 20 segundos mais ou menos. Depois você vai deixar ela um pouquinho parada, né? Porque ela vai estar líquida ainda, ela tem que endurecer um pouco assim, ó, nesse ponto. Não pode deixar endurecer muito também, senão perde. Depois vai passar nas emendas do alisar, né? O André já tá acostumado, então ele passa na maioria de uma vez para depois vir tirando. Mas você que não tá acostumado, passa em 2 emendas só. Na hora que você for tirar o excesso de uma, aí a outra tá esperando, depois você vai tirar da outra. Não passa tudo de uma vez, porque senão depois você não vai conseguir tirar, porque o gesso não é igual a massa corrida, ele endurece mesmo. Depois, com uma espátula mais fina, vai tirando o excesso da massinha, né, no alisar. Ó, vai tirando com cuidado para não tirar a lasca no alisar, tirar só a massinha. E esses frisos aí pode usar um carrilho fino, porém o André não tinha dessa medida desses frisos, então ele tirou tudo na espátula mesmo. E na frente do alisar, pega o carrilho e passa também entre uma emenda e outra para poder ficar reto. Depois de tirar o excesso na frente do alisar, começa a tirar de dentro dos frisos. Se tiver o carrilho nessa largura aí, né, aliás, nessa finura desse friso, facilita demais, mas não tendo, vai tirando com a espátula mesmo. Não tendo carrilho nessa finura, o jeito é ter paciência mesmo para ir tirando na espátula, mas fica bem certinho também, é só ter paciência. E vocês vão conferir aí no final como que vão ficar essas emendas. Ficam muito boas, quase não aparece. Na verdade, tem lugar que nem aparece. Na lateral do alisar também, enche com a massa do gesso. A mesma massinha que fez para arrematar as emendas, coloca na lateral do alisar para estar preenchendo a greta que ficou. Olha como ficou, sem nenhuma greta. Quando secar, vai igualar a cor, né? Vai ficar branco por igual. Olha, esse lado já está pronto, arrematei, já tirei o excesso, só lá em cima que não, mas olha como fica, né? Vou mostrar para vocês o outro lado que ainda não foi passado a massa corrida, como que tá. Dá para ver cada placa, e o problema é que tem profissional que só colam as placas e entregam desse jeito. O pintor que tem que se virar para amassar tudo. Mostrando aqui para vocês o resultado das emendas do alisar, olha que perfeito. Pessoalmente também, gente, eu não reparei marcas, lógico que ficam leve, né? Dá para ver onde que tem ali, ó, igual ali que passou. Depois da pintura a tendência é sumir mais. Então, olha, e o alisar tem que ficar assim, porque se ficar mal arrematado, fica aparecendo todas as partes onde você fez uma emenda. Quando eu tiver pintado, eu quero voltar para mostrar para vocês, porque sem pintura não realça muito, né, as placas 3D. E eu quero voltar para mostrar para vocês todos os detalhes que foram feitos nessa casa. Teve mais sancas, teve molduras, teve guarda-roupa e mesa de drywall. Então, fica ligados aí no próximo vídeo, eu mostro para vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.